Valéria, Oi, tudo bom? você está me ouvindo bem, me vendo bem? Tô te vendo, tô te ouvindo. E a minha imagem, o som, tudo bem para você? Tá ótimo. Para mim, você tá lindo como sempre. Obrigado, você também. Linda, na fé, na luta. Tava falando aqui de você, da sua Sim. história. E, Valéria, obrigado por você ter aceitado participar dessa live. Conheço a sua trajetória e acho que vai ser bastante significativo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito bom estar com você, estar aqui com o pessoal que te segue. É um prazer, espero contribuir aí na caminhada que você está construindo. Valéria, eu queria que em primeiro momento você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, das suas pesquisas. Quem foi minha aluna e aluno já conhece um pouco do seu trabalho, porque em políticas e práticas de inclusão eu sempre procurei levar alguns textos algumas imagens e a sua voz para a sala de aula. Mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco aí da sua caminhada. Então, eu sou uma mulher crente, viu? Eu nasci num berço evangélico, de tradição pentecostal, então muito dos valores que eu construí na minha vida e que fazem parte da minha vida até hoje, vem dessa minha tradição de fé, né? De ser mulher, pobre, evangélica, pentecostal. E aí, com essa tradição, vem um monte de outras coisas juntas, né? Muitos valores bons e muitas coisas que eu também tive que ir deixando na caminhada para seguir, de fato, como eu ia compreendendo o caminho da busca por justiça, por igualdade, né? E foi muito interessante porque esse caminho que eu fui construindo, e aí eu construí parte dele na academia, né, estudando, pesquisando, eu não precisei abandonar os meus valores cristãos, né, a minha tradição de fé. O que eu precisei é entender o como que boa parte do que está aí foi construído de maneira... E aí, a partir muito da história, né? Então, de maneira muito equivocada, até mesmo com os textos bíblicos, né? Ou com a tradição da igreja cristã primitiva. E aí, então, eu fui fazer faculdade de teologia, fiz faculdade de teologia, essa é a minha primeira formação, né? Depois fiz mestrado em ciências da religião, e em ciências da religião, dentro de um campo que era com foco, né, dentro da história e da cultura, né? Então, já nesse campo, eu já comecei a trabalhar na perspectiva de gênero, né? Então, quando eu fiz a minha pesquisa lá atrás, em 2007, sobre violência doméstica entre mulheres evangélicas, né? Que aí surgiu o meu primeiro livro, Uma Igreja Sem Voz, já é uma análise sociológica, mas já na perspectiva de gênero, né? E depois eu fiz doutorado com você. Verdade. Nós Grande companheira de estudamos sala, juntos, cumprimos de disciplinas bate-papo. juntos. Sim. Aí eu tive o prazer de conhecer o Edu e caminhar com ele, né, durante o nosso doutoramento, né, na área de educação, história cultural e artes, embora, como vocês sabem, ele é um artista, eu não. Então, artes para mim sempre foi um campo assim que eu tive que deixar bem de lado, porque eu não tinha formação, eu não tinha condição, capacidade, enfim, de trabalhar na perspectiva, assim, embora estivéssemos num programa interdisciplinar, eu sempre procurei trabalhar história cultural e educação, né? E agora eu estou terminando meu período de pós-doc em ciências da religião, sempre trabalhei minha vida toda na perspectiva de gênero, e quando eu falo gênero, eu estou sempre pensando em classe, raça, né? Raça, etnia e as questões de gênero, né?
eu sou mãe, né? Sou separada, meu filho já vai fazer 18 anos. Eu E, também tenho 3 aliás, seu gatos. filho acompanhava as aulas de doutorado com a gente, Sim, né? tadinho. Algumas aulas ele estava presente. Ou Era o às aluno vezes ele mais só novo chegava lá, da turma. largava a malha, e ó. É. Sim, é verdade. Foi um momento, são momentos de muito sacrifícios, assim, né? Mas que ao mesmo tempo a gente agradece por ter sido também oportunizada, muitas pessoas não são, e a gente tentou aproveitar o máximo possível, né? Eu acho que mais ou menos é isso, né? Nossa, que história. E também foi celebrante do meu casamento, junto com o Júnior, com o Vanderlei Silva. Foi uma Poxa, alegria imensa. que experiência! Nossa, foi uma vivência assim tão linda, tão gostosa, tão gratificante que eu levo assim na minha memória e carrego também como parte, se você me permite, Edu e Claro. Hélio, assim como parte também da minha luta, né? Foi uma honra para mim, né? Foi muito bacana, né? Eu com o Zé lá, foi muito bom, muito bom. Tá Que bom. guardadinho, sabe? Do lado esquerdo do peito. No nosso também. Obrigado, Valéria. Ai, que bom. Valéria, eu, como docente do ensino superior, trabalhando com políticas e práticas de inclusão, eu tinha que trazer algumas questões históricas sobre as religiões, principalmente as religiões denominadas, as religiões de origem cristã, né, fundamentada no cristianismo. Tanto o catolicismo, como o protestantismo, como as igrejas evangélicas renovadas. E entre essas religiões, existem outras religiões, como os testemunhos de Jeová, os adventistas, mas me entristece bastante, né, quando a gente tenta trazer uma questão histórica e as pessoas elas têm uma fé, mas muitas vezes essas questões históricas elas se chocam com a fé e com o dogma, e as pessoas, ao invés de transformarem o ambiente no qual elas estão inseridas, elas acabam se afastando e muitas vezes sendo bastante radicais em relação à própria fé ou o local onde elas congregavam. Por exemplo, isso tem ocorrido. A pessoa é evangélica, ela frequenta os cultos, ela participa da igreja ativamente. De repente ela descobre um outro universo, acha que a igreja era extremamente tradicional, radical. Aí ela abandona, mas ela se torna intolerante, inclusive com a fé que ela que a alimentava espiritualmente. Aí ela não quer nem ouvir falar de Deus mais. Né? Como é que você vê essa relação da pessoa que muitas vezes abandona, mas aí se torna intolerante até com a fé que ela tinha? É uma pergunta bem bacana, assim, né? Porque normalmente eu sou perguntada sobre a questão da própria intolerância do religioso, né? E aí você falou uma coisa muito interessante, você citou Testemunho de Jeová, congregação, várias, mas é bom a gente, aí eu só quero reiterar, né, aí com a sua fala, concordando com você, mas talvez colocando aí uma lembrança de que a gente tem, então, o catolicismo romano, né, que é o que chega com a colonização, né, exploratória, patriarcal, escravocrata, cristã, então esse chega, né? Depois, então, vem a versão cristã, né, protestante, e aí ela é muito diversa. E aí a gente pensa que é uma outra religião, o Testemunho de Jeová, que é uma outra religião, a congregação, mas está todas na mesma matiz cristã protestante, né? Então é que ela é muito diversa. Por isso que quando a gente fala de evangélicos, né, a gente tem que, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, ou entender que é um campo muito grande e muito plural. Eu acho que esse exemplo que você citou, né, talvez seja um encontro de novas realidades que a pessoa se percebe, sabe, Eduardo, que passou por tanta opressão, portanto, uma violência, né? Ela passou por tanta opressão naquela comunidade de fé que ela participou. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. A gente
os pentecostais costumam dizer, né? Eu sou de berço evangélico, né? Então, quer dizer, eu nasci, né? Minha família já era da Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, e o modo de vivência, os valores, e toda aquela questão, aquele caldo cultural, né, evangélico, pentecostal, tradicional, conservador, com uma interpretação muito fundamentalista da Bíblia, e eu diria rasa, né, literalista, né, sem contextualizações e tudo mais, também forja o nosso caráter, também forja muito da nossa subjetividade, nos impõe muita culpa, muita dor. Então, de repente, né, eu não estou aqui para dizer, olha, eu tenho a resposta. Não, mas é diálogo mesmo. Mas eu acho que a gente poderia pensar que uma pessoa que talvez deixa aquela comunidade de fé, né, que ela professava, talvez ela deixou com tantas marcas de dores que ela quer se ver livre, ela não consegue ainda verificar o que foi importante para ela naquele lugar, as amizades feitas, a irmandade que foi vivenciada, né? Por exemplo, as mulheres é muito importante, muitas vezes num país que ao mesmo tempo 86% deles se declara cristã, e aí seja na vertente católica, ou seja na vertente protestante super plural aí que a gente tem, desde de denominações históricas, missionárias, até neopentecostal, né? Então, dentro de toda essa questão, para as mulheres, por exemplo, a igreja, ela é um local, muitas vezes, muito paradoxal, que pode ser de muitos traumas, de muitas dores, mas também pode ser lugar de muita cura, né, de muito acolhimento. Então, eu penso, talvez, que essa pessoa que ainda está, que se tornou, como você disse, intolerante, até com a própria fé que ela um dia já apregoou, aceitou e tudo mais, talvez esteja aí muita mágoa, muito sofrimento. Acho que a gente precisa acolher, entender, ouvir, né? E aí o campo das ciências da religião vai ajudar muito a gente nisso. Uhum. Mulheres, alguns dogmas, eles são bem patriarcais, né? Nas denominações cristãs. Você vê a existência de uma violência simbólica e mesmo física, tendo como pretexto ações dogmáticas em relação às mulheres? Ai, Eduardo, eu te respondo com tanta tristeza, porque eu vejo muito. Você sabe que eu sou fundadora da EIG, né, que é um coletivo de mulheres feministas e cristãs evangélicas, né, e a gente recebe muitos relatos, a gente acolhe muitas mulheres, muitas das nossas colaboradoras hoje, eu diria que a maioria de nós já sofreram violências, né, porque as mulheres, assim, numa sociedade que é patriarcal, né, racista, está nesse sistema, né, na própria estrutura, né, do sistema capitalista, a gente tem o patriarcado e o racismo, né, retroalimentando esse sistema econômico. Então, veja bem, qualquer mulher, mais cedo ou mais tarde, umas mais, outras menos, vão sofrer violência. E aí, a minha pesquisa traz exatamente essa perspectiva de que não é porque você é cristã, que você é evangélica, que você está protegida desse sistema, né? Porque ele acaba fazendo as nossas construções, todos, todas e todes são frutos dessas construções, né? Então a gente acaba reproduzindo isso, consciente, às vezes até inconscientemente, a gente acaba reproduzindo. Mas aí também eu diria, que não só tem como base, né, doutrinas, como, por exemplo, a questão da submissão da mulher,
Mas eu sempre procuro dizer que antes, né, da construção dessas doutrinas, desses dogmas, a gente tem aí um cerne, né, na construção que já vem lá, do ponto de vista da tradição cristã, já vem lá desde da canonização, né, da seleção dos textos. Eles já foram a partir de um olhar patriarcal, androcêntrico, sexista, misógino. Então, na própria seleção, a gente vai, o cano foi fechado completamente só no Concílio de Trento, né, no século XVI, mas assim, esse processo é extremamente patriarcal. Então, desde o selecionar qual livro vai ser sagrado, vai compor, né, o testamento cristão e qual vai ser um apócrifo, né? E aí é bom eu gosto muito da Fiorenza, uma teóloga feminista católica. Ela fala que sempre quando perguntam para ela sobre a questão do cânon, ela fala de qual você está dizendo, porque a Bíblia Católica Romana é uma, a Bíblia protestante é outra, tem livros diferentes. O cristianismo ortodoxo tem outros textos que muitos deles nem estão na protestante nem na católica, e a tradição eslava ortodoxa também. Então, de qual você está falando? Qual dos 4 cânones você está falando? Isso só dentro do cristianismo, né? Da história do cristianismo. Então, quer dizer, não só esse processo da seleção, como também nos primeiros intérpretes desses livros que foram dados como canonizados, sagrados, né, inspirados. Então, quer dizer, o próprio processo que já começa com os pais da igreja lá, né, e aí a partir do 3º, 4º século, a interpretar como eles interpretam extremamente patriarcal, machista, sexista, misógino. E aí essas interpretações já dadas nesse cano, ele vai moldar as nossas teologias, ele vai moldar as nossas doutrinas, os nossos dogmas. E este processo é extremamente patriarcal, né? Então tá dado, as mulheres são inferiores aos homens. O que vai acontecer é que a partir da Bíblia, né, do Testamento cristão, a Bíblia como um todo, né, essas teologias, né, que são construídas já nessa base patriarcal, elas acabam não só naturalizando, que é o que a sociedade faz, mas além da naturalização, elas vão sacralizar. Então, quer dizer, é uma naturalização que a lei de natural ela é sagrada, foi Deus quem deu, Deus quem fez, esta ordem foi dada por Deus, nós só temos que obedecer e tudo mais. Então, infelizmente, isso é muito forte, impede muitas mulheres de buscar ajuda, sabe? Deixa muitas mulheres em condição de vida e morte, coloca muita culpa, muito peso, muita responsabilidade na mulher que já está em situação de violência. Então, infelizmente, Edu, isso ocorre. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Em algumas culturas, a concepção de criação de tudo que existe não parte de um ser, de um espírito masculino, mas de um espírito feminino, né? E a poética bíblica, por uma questão de patriarcado, nominou essa energia criadora por meio de um substantivo próprio masculino. Ser uma mulher que atua com pesquisa, fé e militância a favor das mulheres. A Bíblia, ela é o fundamento do cristianismo, né? Enquanto a lei do cristianismo, ela é pautada pela Bíblia. E a Bíblia apresenta esse Deus masculino. Como é ser uma mulher que conhece a história poética por meio da teologia, ter um movimento de igualdade pelo gênero, mas quando, né, você vai anunciar a palavra de Deus,
tem que ser anunciada como a palavra do Deus. Entende? No masculino. No masculino. No masculino, né? Então, esse dado que você colocou é muito importante, mas que eu já preciso questioná-lo no seguinte ponto. Quem disse? Quem disse foram as nossas teologias, aquilo que caminha, né, os nossos dogmas, as doutrinas, o nosso sistema de fé. Então, principalmente as nossas teologias, as pregações, os aconselhamentos bíblicos e tudo mais. Quem disse é isso, é a teologia. Que antes da teologia a gente tem a hermenêutica, o processo interpretativo, né, que eu já propus lá logo no início. Então, eu já disse para você que tanto o cano como esse processo interpretativo, desde o início, já foi patriarcal. Então, nós precisamos ir antes dele, né? E aí, direto no texto bíblico, né? Por isso, a teologia feminista, para nós, ativistas, né, feministas cristãs, é não só uma nova episteme, né, um novo campo do conhecimento, a teologia feminista, mas é também um instrumental de luta, entende? Porque a gente vai dizer, não, a gente não quer essas teologias hegemônicas que foram dados como a teologia quase que psicografada, né? Embora entre os evangélicos não se tem essa crença, né? Mas na realidade é quase como se foi isso, né? Mas na realidade é a teologia que fez com que nós fôssemos até o texto bíblico e enxergássemos aquele texto daquela forma. Então eu vou começar, por exemplo, já logo com Gênesis, que você falou na poética, né? Logo Gênesis capítulo 1 é um texto poético, né, no hebraico, né, dentro da literatura bíblica, ele é uma poesia. Bom, e lá no texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né, e o Espírito de Deus pairava, se movia pela face, né, da terra que estava informe, vazia. Quando você vai no texto original, no hebraico, por isso que teologia feminista, ela nos exige muito trabalho, ela exige trabalho exegético, ela exige que a gente volte nos originais. Quando a gente volta lá, o texto no princípio era... sumiu agora o texto, que eu acabei de falar. No princípio, Gênesis 1, vamos lá, me ajudem aí, que eu acabei de falar. No princípio, Deus fez o céu e a terra estava sem forma. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito é nossa tradução. No original, é Eahuá. É uma palavra feminina. E a Ruá se movia pela face da terra. E é a Ruá a gestora da vida. É a Ruá que vai promover a vida. Só que ela é traduzida ali como o Espírito, uma palavra masculina. Então a gente também tem que entender o processo aí com o povo judeu, o povo hebraico, né, o povo hebreu. Ele é quem vai cunhar, formatar, construir. É a primeira religião monoteísta. E boa parte do Antigo Testamento, né, dos primeiros livros da Bíblia, não se tinha ainda o monoteísmo dado. Não se tinha ainda, estava em construção, em processo. E é bom a gente lembrar que esse processo, né, do monoteísmo, de se impor e de se adorar o único Deus, ele está muito culminado, muito entrelaçado, imbricado com política, com poder bélico, com a questão da guerra, mas a gente não vai entrar aqui. Bom, então, o que eu quero dizer é que quando a gente, a partir da hermenêutica feminista, né, com os instrumentais da hermenêutica feminista, que um deles, por exemplo, é a questão de você
questionar o texto, você fazer perguntas para esse texto, você contextualizar esse texto. Então, é um olhar feminista, porque é de crítica, né? Mas para o texto bíblico, a partir de uma exegese, de um trabalho que você faz, muito intenso, né? Você vai percebendo ali que a própria construção do monoteísmo, ela é estritamente patriarcal e tira fora a deusa. Então, por exemplo, lá em Gênesis, às vezes Deus é dado no plural, né? É uma palavra no hebraico plural. Por quê? Porque lá estavam no panteão dos deuses, inclusive, uma esposa, uma deusa que era esposa do Deus, né? Então, isso a gente não percebe. Então, o que nos chega até nós, Eduardo, é uma teologia literalista, rasa, sem contextualização, né? Então, por exemplo, que deixou passar, por exemplo, esse exemplo logo que eu te dei no início da Bíblia, Gênesis 1, 2, né? Que a palavra ali é uma palavra feminina, é arruá, né? Assim como também, logo no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus é o verbo, né? Na realidade, a palavra grega que estava lá, no original grego, Jesus é a sabedoria, né? Então, a gente vai percebendo essas questões patriarcais na própria construção também dos textos sagrados. Eu gosto muito dessa poética que traz, né, a encarnação de Deus ou da deusa como verbo, né? Porque o verbo é uma classe de palavras que se conjuga no passado, no presente e no futuro. Ou seja, ele atravessa o tempo e ao mesmo tempo é atemporal, é para todo sempre. A gente, no doutorado, chegou a comentar o Wilhelm Flusser e eu gosto muito de uma frase dele que, na verdade, depois eu descobri que já é uma frase antiga dos beneditinos, em illo tempore, para todo sempre. Eu acho isso muito poético, mas de uma profundidade muito grande. A gente pensa que esse espírito é em illo tempore. E eu queria fazer uma observação e queria que você falasse sobre isso. É perceptível quando um pastor, uma pastora, ou um leigo consagrado, como se chama na Igreja Católica, ou um espírita que participa e estuda ativamente os livros sagrados, né? Uma mulher que congregue, mas que estuda teologia em nível de graduação e pós-graduação, ciências da religião, porque existe um conhecimento bem aprofundado. Entretanto, existem pastores e pastoras que atuam por meio de uma formação a partir de uma teologia pastoral. E ela tem um conteúdo extremamente dogmático, literário. E eu conversei até com o Júnior isso, quando nós conversamos. Porque aí você tem uma interpretação dada como se fosse a teologia primeira. E eu penso, né, quando eu fui ler sobre teologia, eu fiquei fascinado quando eu tive acesso aos documentos que deram origem ao Pentateuco, o documento Javista, Eloísta, Deuteronômico e Sacerdotal, a origem da origem, como isso se transformou no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. E quem estuda teologia tem acesso a essas tradições, a esses documentos históricos, literários e etc. É intencional que a teologia pastoral ela tem um conteúdo extremamente dogmático e não leve esse conhecimento para as pessoas que se formam a partir dela? Aí a gente entra no nosso campo da educação, na questão do currículo, né, Eduardo? Porque a gente tem muitos seminários, faculdades teológicas, mas quando você vai analisar, por exemplo, os conteúdos que vão ser disseminados, então ali há sim uma intencionalidade, né, uma seleção de conteúdos, e além não só a seleção de conteúdos, mas também a seleção a partir do conteúdo, que pode até ter a nomenclatura, por exemplo, teologias contemporâneas, mas vai estar lá entre teologias contemporâneas, teologia negra, teologia queer, teologia feminista, teologia da libertação, não, teologias contemporâneas, e aí não tem nada, entende? Na realidade, não tem, você vai observar o conteúdo, a bibliografia,
né? Não tem. Então, é uma formação rasa, e eu penso que é muito intencional, né? Porque aí você acaba reproduzindo aquilo que você tem como a verdade já, né? Como dado por Deus, você vira, muitas faculdades são verdadeiras máquinas reprodutoras, que acabam formando novos pastores, novos padres, enfim, que só reproduzem essa mesma teologia, né? Essa mesma hermenêutica, né? Ou seja, essa única forma, né, de dar sentido ao texto produzido, né? Então, quer dizer, por exemplo, na história eu estudei, fiz faculdade de teologia no Mackenzie, é uma faculdade teológica estritamente conservadora, fundamentalista. Quando a gente estuda o processo de canonização dos textos bíblicos, é quase que um romance, é quase que a inspiração de Deus dada, você não tem análise, contexto histórico, social, econômico, cultural, daqueles tempos do processo de canonização, você não tem nada disso. Né? Então, eu penso sim que é muito intencional, porque assim você vai formando teólogos, pastores e pastoras que não pensam, né? Que não fazem de fato teologia, só reproduzem. Mesmo sendo uma universidade assim conservadora, com uma teologia fundamentalista, quando chega na eclesia ou na patrística, é muito semelhante à teologia católica. Né? Então, o fundamento da igreja e da literatura bíblica não tem como fugir dessas questões. E aí eu fico pensando assim, a Bíblia ela tem libertação. A Bíblia ela tem inúmeros relatos de libertação. E aí eu penso, né? Algumas congregações que praticam a teologia da prosperidade, por exemplo. Uhum. Né? E apregou a muitas pessoas, algumas pessoas... que eu vou ter uma delicadeza para falar isso também, porque a intenção não como eu posso dizer, criticar a fé alheia, mas pensar nessa questão, né? Que liga você a questões materiais. Sendo que a história do povo de Deus é uma história de libertação exatamente dessas questões materiais. Entende? Uhum. Né? E aí como é que uma teologia, ela caminha, uma prática religiosa, né, ela caminha para uma teologia da prosperidade, mas uma prosperidade material, extremamente vinculada a um sistema capitalista, sendo que na sua origem, né, o fundamento do que é a igreja, na verdade, seria a libertação. Que a libertação é a base da caridade. Uhum. E sem caridade não teria história de Jesus, por exemplo. Uhum. Então, quando você fala em teologia da prosperidade, é mais uma teologia que está aí e muito junta com a teologia da dominação, né? Ambas vindo muito com a questão neoliberal norte-americana imposta em toda a América Latina. Tem uma frase, eu até encontrei aqui, eu gostaria de ler, do Walter Benjamin. Ele diz assim: no Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo. Portanto, o historianismo é a história desse parasita. Então, a gente tem que lembrar que a história, que o cristianismo lá, por exemplo, a teologia feminista, nosso contexto histórico fica muito dentro da igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, primeiro e segundo século. Quando isso o cristianismo vai se ampliando, né? E até por questões, por táticas, estratégias políticas, né? Aí é a história da igreja, né? Basicão.
a gente vai lembrar que o cristianismo, de uma religião que era de oprimidos, escravizados, né, marginais, é assim que começa o cristianismo, né? Jesus era lá da periferia, né? O texto bíblico diz, viria alguma coisa boa lá de Nazaré, era a periferia da periferia, né? Então, esse cristianismo que nasce, né, com uma liderança que se opõe ao império, né, romano, eles eram escravizados, né, eles estavam em situação de escravização, né, de opressão, de muito sofrimento, né, e Jesus, ele é reconhecido como Messias para libertar, né, este povo, né, do Império Romano. Só que esse cristianismo aí dos primeiros séculos, ele vai sendo cooptado pelo próprio Império Romano, que já começa a entrar em queda. E ele percebe que, opa, esse povão aí é perigoso se eles se virarem contra mim. Então é mais fácil eu me unir, né? E a gente vai percebendo que a partir do século IV, o cristianismo ele não é mais a religião destes oprimidos, mas ele passa a ser a religião oficial do Império Romano. Uhum. A partir daí, eu entendo e concordo completamente com Walter Benjamin, que a história do cristianismo, né, na história do cristianismo, a gente tem um parasita, né? Então, é claro que ele está pensando aqui a partir do século XV, XVI, né, que aí a gente já saiu do sistema feudal e estamos em transição aí do sistema feudal, século XV, XVI, e XVI o capitalismo já está bem dado. Lutero, por exemplo, fala, olha, está nascendo um monstro aí. Lutero apregoa muito contra a usura, né, contra a questão que é o capitalismo nascente ali, né, que já está bem dado. Então, a gente precisa perceber essa questão histórica, né, Edu? Então, a partir daí, né, então, desde a oficialização, a gente não tem mais o povo, né, que estava ali, que muitos livros acabam circulando, muitos textos dos apóstolos e tal. A gente começa a ter uma religião de Estado imposta. Uhum. A gente passa a ter uma elite religiosa, uma liderança religiosa. E os pais da igreja, os primeiros intérpretes, eles estão ali, nessa elite. Não é mais o povo, entende? E o cristianismo, ele vem toda a Idade Média caminhando e andando junto com a elite política e a elite militar, que agora o Império cai, né, século V, o Império Romano se desfaz, a gente entra no sistema feudal, e essa liderança religiosa, essa elite religiosa, né, que culmina aí no que nós conhecemos aí em Roma, né. Aí vem o protestantismo, né, no século XVI, e ele protesta algumas questões, mas outras ele continua. A teologia protestante, como você mesmo lembrou, praticamente o que difere da Igreja Católica, da teologia católica? Bebe da mesma fonte dos pais da Igreja, né? Então, quer dizer, vai diferir muito pouco, né? Então, é protestante e protesta exatamente o quê? E aí, a gente tem que entender que toda essa teologia, por exemplo, que foi construída em todo esse período, ela já foi dada e construída e produzida entre uma elite que estava coadunada com o poder político e do exército, o poder militar. Então, o que se produz? Que teologia se produz? Né? Então, que a gente tem uma hegemonia teológica, né, que é dado no mesmo nível e a partir do espaço do dominador, do opressor. Valéria, mas você sabe que assim, eu particularmente ouço muitas críticas em relação a muitos evangélicos. E isso é algo que eu procuro levar à reflexão, porque assim,
embora se fale do fundamentalismo em relação a muitas igrejas protestantes, as pessoas esquecem do outro lado. Como é o caso do Júnior, você, alguns outros pastores e religiosos que fazem um movimento de libertação. A gente não pode se esquecer que a Igreja Católica, ela manteve as comunidades eclesiais de base, cujos espaços... Então, assim, quando a gente vai para algumas cidades da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, cidades que têm uma série ainda de deficiências em nível de desenvolvimento, seja uma igreja evangélica ou seja uma igreja católica, a gente percebe que o salão dessa igreja, muitas vezes, é que fomenta atividades para a libertação das pessoas que moram naquela cidade, inclusive contra políticos, entende? E daí a gente vê esse movimento, a gente percebe, assim, existe um certo radicalismo também em relação à crítica, que não vê o outro movimento dessa igreja que liberta de fato, e que está ali juntamente com o povo, lutando a favor do povo, né? Um exemplo disso no catolicismo é o padre Júlio Lancelotti, que abraça as mulheres transexuais, os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Ele é a Igreja Católica. Ele não está à parte, não é um movimento à parte, ele é a Igreja Católica e ele fez a opção pela caridade e pelos pobres. Assim como alguns pastores também fazem essa opção pelas mulheres que são oprimidas, como é o seu caso, como uma religiosa que estuda e pesquisa essa área, e como tantos outros que fazem isso, né? Então, assim, você não acha que a mídia também contribui para que se construa um preconceito quando ela mostra apenas um lado dos cristãos, quando eu falo cristãos institucionalizados, e se esquece de mostrar o outro lado dessas pessoas que fazem um movimento contrário a essa teologia que aprisiona? Eu concordo com você, eu concordo, viu? Eu concordo com você e acho muito importante que, embora nós sejamos minoria, né? Então essa leitura não literalista, né, entre os evangélicos, né? O que a gente chama de igrejas mais progressistas, pastores e pastoras mais progressistas, né? Então, ainda é minoria no meio evangélico, a gente sabe disso. Mas eu concordo com você, seria muito importante, seria realmente um benefício até, se a mídia visibilizasse mais essas minorias, essas igrejas progressistas, né? Sejam elas... aqui a gente está fazendo recorte cristão, né? Mas outras religiões também colaboram muito, né? Andam junto em defesa dos direitos humanos, pela igualdade, pela justiça social, enfim. É que aqui o nosso Convé a gente está dando esse recorte. Mas assim, eu acho que sim. Então, para você saber disso, eu já conversei com um dirigente espiritual, uma casa de Umbanda, terei uma conversa com uma dirigente espiritual, uma Yala Lorixá, do Candomblé, terei uma conversa com uma palestrante espírita, que para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, kardecista, mas o espírita não é kardecista. O espírita, né? Então, assim, eu estou trazendo essa diversidade religiosa para que as pessoas possam ter acesso a essas informações e entenderem como é que é o olhar de alguns líderes religiosos que são inclusivos. Sim. Não, que bom, eu fico feliz porque assim as pessoas entendem que é um recorte que a gente está fazendo até a partir da minha pesquisa, mas também da minha tradição de fé, e então a gente não está dizendo que são só os cristãos, né, ou só, né, não é isso, né, que a gente está fazendo esse recorte de análise aqui para esse diálogo, né? Mas eu concordo muito com você que essa visibilidade é de suma importância, Du, porque senão todo mundo vai achar que todo pentecostal, por exemplo, é fericiano, que todo pentecostal é Silas Malafaia, que todo pentecostal é essa coisa horrorosa aí que a mídia propaga, né? E agora as redes sociais também têm muito esse papel, né? Então, seria muito importante essa visibilidade. Eu acho que esse seria um serviço de muita utilidade para a sociedade saber, né?
que os textos sagrados, por exemplo, né, que para nós cristãos é a Bíblia, né, a Bíblia que composta do Antigo e do Novo Testamento, né, e outras comunidades de fé têm outros textos sagrados, ou a própria oralidade sagrada, enfim. Mas para a gente a Bíblia, seria muito importante saber que, por exemplo, a EIG já nasce dizendo, olha, essa bancada evangélica não nos representa, né? Isso que eu queria que você falasse. Evangélicas pela Igualdade de Gênero, né? O que é esse movimento? Qual é a luta e a fé desse grupo que nesse momento está buscando uma visibilidade para trazer a voz da mulher? Então, EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, nasce em 2015. Eu já vinha assim, muito preocupada acompanhando o Plano Nacional de Educação, as discussões que seriam, né, os 20 itens, né, que em 10 anos, né, são discutidos no Plano Nacional de Educação, e a gente já vinha muito preocupado porque normalmente a preocupação, as discussões sempre eram em torno do orçamento. E em 2012, 2013, quando começou essas discussões em torno do Plano Nacional de Educação, ninguém estava nem aí com o orçamento, a questão era tal ideologia de gênero, né? E aí eu já estava muito incomodada, muito preocupada, já desde 2012, 2013 isso se intensifica, e a gente já começa a se mobilizar, né, com outros coletivos já existentes, Católicas pelo Direito de Decidir, o CONIC, né, Conselho Nacional de Igreja, a gente começa a nos articular. Mas vai ser em 2015 que a EIG nasce no Fórum Pentecostal Latino-Caribenho. Então, foi uma reunião, um encontro de pentecostais de toda a América Latina, e essa preocupação com a questão da ideologia de gênero, né, como ela estava vindo, né, e sendo muito... o quanto ela foi receptível pela bancada religiosa, porque na questão de ideologia de gênero não é só a bancada evangélica, né? São os religiosos como um todo, né? Os católicos, os espíritas, enfim, a frente religiosa, né? Mas aí a nossa preocupação, lógico, a nossa atuação era muito preocupada com a questão da bancada evangélica, como eles adotaram aquela narrativa, né, construída no fim da década de 90, lá no Vaticano, da tal ideologia de gênero, que era uma miscelânea, um nada versus nada, né, que na realidade era mais uma vez uma narrativa para você negar direitos, né, para as mulheres e para a população LGBTQI+, na realidade era a negação da dignidade humana, mais uma vez era, atrás dessa narrativa criada, ideologia de gênero, a negação de direitos. E a gente começou a se preocupar, e aí então, nesse fórum, nós estávamos em 19 mulheres ali, eu proponho para essas mulheres a fundação. Olha, tem Católicas pelo Direito de Decidir, que é um coletivo de mulheres católicas, feministas e tal, eu acho que é importante nós termos e tal, e ali começa nascer, é registrado em ata, é aprovado e tudo mais, e de 2015, então, para cá, eu venho trabalhando como uma ativista mesmo, uma feminista cristã, né, e aí eu sempre coloco que não é fácil ser feminista e cristã, nem entre a esquerda brasileira e entre os movimentos feministas, e nem dentro das nossas igrejas, né, nas nossas comunidades de fé. Eu brinco com as meninas que a gente ficou no limbo, né? Nós vamos nas reuniões dos coletivos feministas, ou estamos entre a esquerda. Como assim? Vocês são cristãs? Vocês são da religião dos opressores? Como assim? Né? Não pode, né? Não pode ser feminista e ser cristã. E aí a gente vai para o outro lado, como assim? Cristã e feminista, não pode, basta ser cristã, feminismo. Então, a gente vê que há falta de conhecimento mesmo, né, ignorância mesmo, tanto de um lado, né, ou seja, em não considerar a dimensão de fé dessas mulheres, então de não reconhecer que a questão religiosa é uma questão constitutiva da nossa sociedade, em toda a América Latina, eu diria, aí em toda a América mesmo, né,
não só latina, caribenha, mas do norte, e do outro lado também a ignorância do que é feminismo, né? Então, a gente fica aí meio que, olha, para esse lado eu digo, olha, nós não vamos abrir mão da nossa dimensão de fé, nós somos mulheres evangélicas e a gente chegou nesses valores para defender os direitos das mulheres, exatamente porque nós somos cristãs, pelos nossos valores, porque nós vamos na Bíblia a partir da teologia feminista. Então é um novo olhar, uma nova hermenêutica. E desse lado aqui, os crentes que falam, não, é pecado, vocês são bruxas, vocês são hereges, vocês são heréticas e tal. A gente fala, não, peraí, vocês sabem o que é feminismo? Vocês sabem do que vocês estão falando? Então, eu acho que um pouco é isso, a Ignace, para construir diálogos, né? Também, né? Mas é claro que a gente atua muito em duas dimensões, Eduardo. Tanto a partir das nossas comunidades de fé, mas também politicamente, né? Então, a gente não fica em cima do muro, não, a gente vai para a luta pública, porque a nossa fé, a gente entende que deve ser uma fé pública, de luta, né, por justiça, e uma fé pública e laica, né, que fique muito claro isso. Nós chegamos aí no nosso tempo final. Eu adorei o nosso diálogo. Foi muito bom. Mas eu gostaria que você desse suas considerações finais, por favor. Bom, minhas considerações são só de agradecimento. Muito obrigado pelo convite, pela partilha aí, que esse espaço é seu, né? É a sua rede. Então, muito obrigada. Eu vi muitos coraçõezinhos aqui subindo. Não consegui ler todos os comentários, mas eu agradeço muito a participação de todas, todos e todes. Espero ter contribuído aí para esse diálogo, né? De religião, né, fé, política, violência, né? A gente tem um caminho aí muito grande pela frente e nós estamos à disposição. É agradecimento mesmo, Du. Eu também te agradeço, Valéria, e eu espero do fundo do meu coração que essa energia feminina, a Ruá, derrame copiosas bênçãos em todos nós e que você possa levar esse conhecimento para tantas mulheres e para tantos homens que queiram abraçar a causa feminista e se entregar, porque eu não vejo possibilidade de revolução se ela não for... Entende? O machismo nos enraigou muito nessas questões patriarcais e de poder que destrói muita coisa, inclusive os afetos. Então eu acredito que a revolução ela será feminista. Muito obrigado. E olha, sinta-se abraçada. E vamos marcar aquele café aqui em casa depois que tudo passar para a gente comer aquele pão caseiro de novo. Com certeza. E eu levo uns biscoitinhos. Tá ótimo, combinado. Tchau, querido. Obrigado, um Valéria. Beijo. Alunas que...